O tema da nossa aula de hoje é endocrinologia. Iniciaremos com a introdução ao sistema endócrino. A endocrinologia clássica, ela se ocupa do estudo das moléculas sinalizadoras que são liberadas na corrente circulatórias por glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas são tecidos independentes, facilmente identificáveis e derivados do tecido epitelial. Como exemplo, nós temos a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal é subdividida em córtex e medula. O córtex da suprarrenal possui capacidade de liberar na corrente circulatória aldosterona, cortisol e androgênios, enquanto a medula da suprarrenal libera na corrente circulatória as catecolaminas, sendo elas a epinefrina, também chamada de adrenalina, e norepinefrina. Essas moléculas sinalizadoras, como elas atingem a corrente circulatória, elas são denominadas hormônios. Os hormônios são liberados pelas glândulas na corrente circulatória e estão na corrente circulatória em concentrações muito baixas. Esses hormônios vão agir naquelas células onde eles encontrarem os seus receptores, sendo que esses receptores podem estar localizados na membrana plasmática ou podem estar localizados no meio intracelular. As glândulas endócrinas clássicas são hipotálamo, hipófise, também conhecida como pituitária, glândula tireoide, glândulas paratireoides, glândulas suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos. No entanto, hoje nós sabemos que não são apenas as glândulas que possuem capacidade de liberar na corrente circulatória os hormônios. Outros tecidos também têm capacidade de sintetizarem hormônios e lançarem para a corrente circulatória. Aqui nós temos uma tabela da Silverstone mostrando a localização da glândula, os hormônios liberados pelas glândulas, os alvos principais desses hormônios e os efeitos biológicos desses hormônios. Ampliando, nós temos que, além daquelas glândulas citadas anteriormente, que são as glândulas clássicas, o coração possui função endócrina, uma vez que ele libera na corrente circulatória o peptídeo natriurético atrial. Esse peptídeo age nos rins, aumentando a excreção de sódio, portanto participando da regulação da pressão arterial. O fígado possui capacidade de sintetizar o angiotensinogênio. O angiotensinogênio será posteriormente convertido a angiotensina 2. A angiotensina 2 encontra receptores no córtex da glândula suprarrenal e estimula a liberação de aldosterona. A aldosterona participa da regulação da pressão arterial. O fígado também é capaz de sintetizar os fatores de crescimento semelhantes à insulina. Esses fatores de crescimento possuem capacidade de estimular o crescimento em vários tecidos. Nós temos o estômago, que possui capacidade de liberar gastrina, que é um hormônio que age regulando a secreção de H+, pelas células parietais. Nós temos hormônios liberados pelo intestino, que são a colecistocinina e a secretina, por exemplo, hormônios que participam da regulação do suco pancreático. Nós temos os rins, que participam da síntese da eritropoetina, responsável pela síntese das hemácias. Os rins participam na ativação da vitamina D. A forma ativa da vitamina D participa no aumento da taxa de absorção de cálcio intestinal. Nós temos também o tecido adiposo, que possui capacidade de liberar leptina, adiponectina e resistina na corrente circulatória. Esses hormônios regulam a ingestão alimentar, o metabolismo, assim como a reprodução. Portanto, hoje a endocrinologia não se limita apenas ao estudo das glândulas clássicas, pois vários outros tecidos do nosso organismo também possuem capacidade de liberar hormônios, são lançados na corrente circulatória e vão agir naqueles tecidos onde eles encontrarem os seus receptores. Os hormônios, eles podem ser classificados como hormônios peptídicos ou proteicos, hormônios esteroides e hormônios derivados do aminoácido tirosina.
Os hormônios peptídicos ou proteicos são sintetizados a partir da informação genética contida no DNA. O DNA necessita de ser transcrito em um RNA mensageiro. Posteriormente, esse RNA mensageiro será traduzido em uma proteína. Quando essa proteína é sintetizada, ela possui o peptídeo sinalizador que será responsável por direcionar essa proteína nascente à sua organela. Portanto, esse hormônio que contém o peptídeo sinalizador, ele é conhecido como pré-pro-hormônio. A partir do momento que ele sofre uma clivagem e perde a sequência sinalizadora, ele passa a ser denominado como pró-hormônio. Em seguida, o pró-hormônio é empacotado. Durante o empacotamento, que acontece no aparelho de Golgi, ocorrerá a clivagem do pró-hormônio, dando origem ao hormônio. Esse hormônio será armazenado na glândula em vesículas secretórias e o hormônio será liberado na corrente circulatória somente quando essa glândula receber um estímulo. E esse hormônio irá agir a longa distância, naquele tecido onde ele encontrar o seu receptor. Aquelas glândulas que sintetizam e liberam hormônios peptídicos ou proteicos possuem um reservatório desses hormônios no seu interior. Sempre que elas recebem um estímulo, elas respondem a esse estímulo, promovendo liberação do hormônio na corrente circulatória. Aqui nós temos o exemplo do pré-pro, hormônio liberador de tireotropina. Nesse pré-pro-hormônio, nós temos a molécula sinalizadora, por esse motivo ele recebe o prefixo pré. Quando ocorre a clivagem, nós teremos a liberação do peptídeo sinalizador e a liberação dos hormônios. Nesse pré-pro-hormônio, nós temos 6 unidades do hormônio liberador de tireotropina. Cada um desses hormônios possui apenas 3 aminoácidos. Nós temos o exemplo também de um pró-hormônio. Esse pró-hormônio, quando sofre a clivagem, ele leva à síntese de 3 hormônios e à liberação de fragmentos de natureza proteica. Um exemplo do pró-hormônio é a pró-opiomelanocortina. Quando ocorre a clivagem, ocorre a síntese do hormônio adrenocorticotrófico, da gama-lipotropina e da beta-endorfina, além da liberação de fragmentos proteicos. Nós temos aqui também um outro exemplo de pró-hormônio, que é a pró-insulina. Ela é sintetizada na forma de pré-pró-insulina, então também havia a sequência de um peptídeo sinalizador. Posteriormente, ela perdeu o peptídeo sinalizador, formando a pró-insulina. Durante o empacotamento, ocorre a clivagem dessa pré-insulina, levando à síntese da insulina e do peptídeo C. Tanto a insulina quanto o peptídeo C estão contidos nas vesículas de armazenamento e quando ocorre um estímulo, ocorrerá a liberação de insulina e de peptídeo C. Os hormônios de natureza proteica ou peptídicos, eles encontram receptores na membrana plasmática. Aqui nós temos exemplo de um receptor que está acoplado à proteína G. Essa proteína G, quando ela é estimulada, ela vai estimular uma enzima na membrana plasmática, levando à síntese de um segundo mensageiro, e algumas vezes a subunidade beta e gama age abrindo canais iônicos, portanto, alterando a voltagem da membrana. Também é possível que o hormônio proteico se ligue a um receptor que possui atividade enzimática intrínseca. É o caso dos receptores tirosina quinase. Ou o hormônio de natureza proteica pode se associar a um receptor que tem capacidade de se associar a uma enzima. Aqui o receptor se associa a JAK quinase. JAK quinase tem capacidade de fosforilar a STAT. As STATs, após fosforilações, formam um dímero e esse dímero tem capacidade de regular a expressão gênica, agindo como fatores de transcrição. Assim, os hormônios peptídicos eles são previamente sintetizados e estão armazenados em vesículas. Para sua liberação ocorre a exocitose, eles são transportados, dissolvidos no plasma, possuem uma meia-vida curta, encontram receptores na membrana plasmática,
Alguns hormônios peptídeos se ligam a receptores acoplados à proteína G, levando à síntese de um segundo mensageiro. Alguns hormônios de natureza peptídica agem através da expressão gênica. Como exemplo de hormônio de natureza proteica, nós temos a insulina, temos o hormônio estimulador da liberação da tireotropina, temos o hormônio adrenocorticotrópico, temos também o hormônio da paratireoide. Uma outra forma de classificar os hormônios são os hormônios esteroides. Os hormônios esteroides são derivados da molécula de colesterol. O colesterol é o precursor para a síntese dos hormônios esteroides. Entre os hormônios esteroides, nós temos a aldosterona, que é um hormônio liberado pelo córtex da adrenal. Nós temos o cortisol, que é um outro hormônio liberado pelo córtex da suprarrenal. Nós temos os hormônios sexuais, o estradiol, assim como a testosterona e a progesterona. Portanto, os hormônios esteroides são aqueles derivados da molécula de colesterol, sendo os hormônios liberados pela glândula suprarrenal e os hormônios sexuais. Esses hormônios, eles estão organizados em famílias. Nós temos a família da progestina, onde se encontra o hormônio progesterona. Nós temos a família dos glicocorticoides, pertence a essa família o cortisol. Nós temos a família dos mineralocorticoides, pertence à família dos mineralocorticoides a aldosterona. Nós temos a família dos androgênios, pertence a essa família a testosterona. Nós temos a família dos estrogênios, pertence a essa família o estradiol. Os hormônios esteroides, eles são de natureza lipídica, portanto, eles possuem capacidade de atravessar a membrana plasmática, encontrando seus receptores no meio intracelular. Esse hormônio pode encontrar o seu receptor no citosol, forma um complexo hormônio-receptor. Esse complexo hormônio-receptor atravessa a carioteca e age regulando a expressão gênica. Ou o hormônio esteroide atravessa a membrana plasmática, atravessa a carioteca e vai encontrar o seu receptor no meio intracelular. Forma o complexo hormônio-receptor e esse complexo hormônio-receptor vai se ligar em uma região do DNA e regular a expressão gênica. Mais recentemente, tem sido demonstrado que existem hormônios esteroides que encontram seus receptores na membrana plasmática. Quando o hormônio esteroide encontra receptores na membrana plasmática, a sua resposta será rápida, pois não vai requerer a síntese de uma nova proteína. Os hormônios esteroides são sintetizados pelas glândulas a partir da demanda. Portanto, existe o estoque de colesterol e a partir do momento que a célula recebe um estímulo para a liberação do hormônio esteroide, uma pequena reserva do hormônio é liberado e é necessário a síntese de mais hormônios para que ocorra a sua liberação. Como eles são de natureza lipídica, eles são liberados por difusão simples, eles necessitam de proteínas carreadoras para serem transportados na corrente circulatória. Eles possuem uma meia-vida longa, geralmente encontram receptores no interior da célula. A sua resposta, na grande maioria das vezes, envolve a regulação da expressão gênica, mas também é possível que ele tenha efeitos não genômicos. Como exemplo, nós temos os estrógenos, os androgênios e cortisol, que é um glicocorticoide. Nós também temos hormônios derivados da tirosina, que é um aminoácido. Aqui nós temos o aminoácido tirosina. Esse aminoácido tirosina é utilizado para a síntese das catecolaminas, entre elas dopamina, noradrenalina, também conhecida como norepinefrina, e adrenalina, também conhecida como epinefrina. As catecolaminas encontram seus receptores na membrana plasmática. O aminoácido tirosina também é utilizado para a síntese dos hormônios tiroidianos. Tanto a tiroxina, que possui 4 moléculas de iodo, portanto ela é conhecida também como tetraiodotironina, quanto para a síntese da triiodotironina, que possui 3 moléculas de iodo, sendo portanto chamada de T3. Os hormônios tiroidianos encontram receptores no meio intracelular. Aqui nós temos
O T3 encontra transportadores na membrana plasmática, então ele consegue atingir o meio intracelular. O T4 também pode atravessar a membrana plasmática, mas ele perde uma molécula de iodo, sendo convertido a T3. O T3, no meio intracelular, encontra receptores nucleares, formam um complexo hormônio-receptor. Esse complexo hormônio-receptor vai se ligar na região promotora do DNA e vai agir regulando a expressão gênica. A adrenalina e noradrenalina encontram receptores na membrana plasmática. Os receptores para adrenalina e noradrenalina são os receptores adrenérgicos. Existem diferentes subtipos de receptores adrenérgicos: receptor alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2 e beta-3. Todos esses receptores são receptores metabotrópicos e estão acoplados à proteína G. As catecolaminas são sintetizadas previamente, portanto, existe um conteúdo de vesícula na medula da adrenal para que ocorra a liberação. As catecolaminas são liberadas por exocitose, são transportadas na corrente circulatória dissolvida no plasma, não requer a presença de proteína carreadora, possui uma meia-vida curta, encontra receptores na membrana plasmática. Os receptores das catecolaminas são os beta-adrenérgicos, são metabolotrópicos, portanto, envolve a geração de segundo mensageiro, são capazes de regular a atividade de proteínas por modificação covalente, também são capazes de regular a expressão gênica. Por exemplo, uma vez que tem o aumento do AMP cíclico, o AMP cíclico se liga na proteína quinase A, a proteína quinase A vai promover modificação covalente de várias proteínas, podendo estimular ou podendo inibir. Também é possível a regulação da expressão gênica, pois nós sabemos que no DNA existem elementos responsíveis ao AMP cíclico. Então, uma vez que houve geração de AMP cíclico, também é possível a regulação de expressão gênica, a síntese de novas proteínas. Os hormônios tiroidianos T3 e T4 possuem uma síntese prévia na tireoide, estão armazenados no interior da glândula. Eles necessitam de uma proteína transportadora para serem carreados na corrente circulatória, possuem uma meia-vida longa, encontram receptores no meio intracelular. Eles agem regulando a expressão gênica, uma vez que encontram receptores nucleares. Como exemplo, nós temos a tiroxina. As glândulas, elas recebem um sinal para liberação de um determinado hormônio na corrente circulatória. Esse hormônio encontra receptores no seu tecido-alvo, exerce um efeito fisiológico. O efeito fisiológico gerado, normalmente, é capaz de promover um efeito de feedback negativo ou retroalimentação negativa sobre a atividade da glândula endócrina. Por exemplo, as células beta-pancreáticas liberam insulina em situações que a glicemia está alta. A insulina encontra receptores em tecidos alvos e age promovendo um aumento na captação de glicose. Esse aumento da captação de glicose normaliza a concentração de glicose circulante, portanto, não ocorrerá mais estímulo para a liberação de mais insulina pela célula beta-pancreática. Um outro exemplo de controle de liberação hormonal que nós temos é o seguinte: o hipotálamo tem capacidade de liberar determinados hormônios que agem regulando a atividade da hipófise, da adenohipófise. A adenohipófise vai liberar, portanto, o hormônio na corrente circulatória devido ao efeito estimulatório do hormônio hipotalâmico. Esse hormônio liberado pela hipófise pode agir em glândulas-alvo, promovendo a liberação de hormônios por essa outra glândula. Esse hormônio vai agir em tecido-alvos, promovendo o efeito fisiológico. Esse hormônio também tem capacidade de agir no hipotálamo, inibindo a liberação dos hormônios hipotalâmicos, e também tem capacidade de se ligar em receptores da hipófise, inibindo a liberação dos hormônios hipofisários. Assim, a concentração do hormônio vai se manter constante. A atividade das glândulas também sofre regulação pelo sistema nervoso. Por exemplo, as fibras pré-ganglionares simpáticas regulam a liberação
das catecolaminas pela medula da glândula adrenal. Sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático também têm capacidade de agir regulando a atividade de glândulas endócrinas, como é o caso da liberação de insulina pelas células beta-pancreáticas. O hipotálamo tem capacidade de liberar hormônios que regulam a liberação de hormônios pela adenohipófise, também conhecida como pituitária anterior. Esses hormônios podem estimular ou inibir a liberação de hormônios pela adenohipófise. O hipotálamo também age regulando a liberação dos hormônios da neurohipófise. Esses hormônios, na verdade, foram sintetizados pelo corpo celular desse neurônio, então muitas vezes eles são denominados como neurohormônios. Do núcleo supraquiasmático partem terminações nervosas que têm capacidade de regular de forma rítmica a atividade de várias glândulas, fazendo surgir o ritmo circadiano. No ritmo circadiano, nós temos variações da concentração hormonal que ocorre sempre no mesmo período do dia. Por exemplo, o hormônio do crescimento, ele tem o seu pico no período da noite. O hormônio adrenocorticotrópico, ele tem uma redução no período da noite e o seu pico no começo da manhã. A melatonina, ela possui o seu pico no período noturno. A melatonina é um hormônio sintetizado no período da noite. Assim, ela sinaliza a fase de escuro. A produção de melatonina ocorre pela glândula pineal. Glândula pineal, ela recebe informações do núcleo supraquiasmático, assim como a glândula pineal leva informações para o núcleo supraquiasmático. Então, muitas vezes, a melatonina, ela também pode ser responsável pela coordenação desses ritmos circadianos. A atividade do núcleo supraquiasmático, ela sofre influência da presença da luz. Essa é a nossa referência, capítulo 75 do Tratado de Fisiologia Médica do Guyton e Hall. O nosso muito obrigada.